céus até aqui e criar essa atmosfera, esse ambiente próprio para milagre. Faz lembrar da igreja de Atos dos Apóstolos, enquanto Pedro agora aprisionado, a igreja fazendo a sua constante oração. Tenho certeza que Pedro não percebeu, mas as orações da igreja foram ruindo ali, entrando naquele cárcere, abalando as estruturas, e Pedro estava lá muito despreocupado, mas existia uma igreja mobilizada, orando, adorando, e o sobrenatural estava acontecendo. Porque sobrenatural é assim, nós nunca percebemos quando ele vai acontecer, mas enquanto a igreja está se mobilizando, o sobrenatural está acontecendo. Até que num dado momento, todas as portas se abriram. Olha para o seu irmão e diga assim: num dado momento, no movimento da igreja, todas as portas se abrem. Amém? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 6, verso 7. Conhecemos o texto. Eu vou mencionar aqui a provocação de Jesus, que Jesus fez a Filipe. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Eu vou contar até 3 e você vai ler aí esse texto. 1, 2, 3. Agora você vai aplaudir ao Senhor, porque esse é um momento de alegria para nós. Nós fazemos questão de manter esse momento festivo. Amém? Tendo ou não tendo oferta, esse é um momento festivo para nós. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Glória a Deus. Isso traz confusão para o inferno, né? Ele fica, como é que ele pode se alegrar mesmo com esse enfrentamento na vida dele? Só que nós sabemos que todo enfrentamento é momentâneo. Amém? Sente por alguns instantes. Nós nunca saberemos a dimensão do milagre, o tamanho do milagre, até que entendamos o tamanho do problema. Para que nós possamos entender o tamanho do milagre, nós precisamos entender a dimensão do problema. Quando nós entendemos a dimensão do problema, aí sim nós vamos dar mais valor e entender a grandeza do milagre. Jesus aqui está puxando Filipe. Ele, desde o começo do texto, diz a Bíblia que ele sabia o que ia fazer. Estava muito consciente de que aquele era o ambiente, que aquele era o momento, na caminhada de marcar os discípulos e aquela multidão com um grande sinal de provisão, até porque ele é a própria provisão. Então ele vai puxar Filipe para dentro daquilo que ele já sabia que ia fazer. E Filipe, então, com a mente ainda humana, Filipe vai apresentar o problema para Jesus. Olha, 200 denários, mesmo que se tivesse, não seria suficiente para alimentar toda essa multidão, cerca de 10 a 15 mil pessoas, 5 mil só homens. Então Filipe começa agora na sua mente, Jesus forçando Filipe a pensar. Porque para que a gente possa dar mais valor àquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, Ele vai nos levar a fazer umas reflexões. E Ele vai puxar Filipe primeiro. Porque Jesus desde o começo poderia já ter assentado a multidão e ter feito o milagre. Mas Ele queria fazer Filipe agora entender. Ele queria fazer Filipe pensar, ainda que seja com a sua lógica humana. Na lógica humana de Filipe, ele vai chegar à conclusão de que o que Jesus estava propondo era impossível de acontecer. Jesus força Filipe a pensar que a proposta que Jesus estava falando para ele era impossível de acontecer. Jesus força ele então a expandir a sua mente. Porque milagre, grandeza de milagre, nós precisamos expandir a nossa mente. Porque se não expandirmos a nossa mente, jamais vamos viver um milagre pleno na sua totalidade. Então Jesus vai puxar Filipe e vai dizer: Filipe, pensa. E Filipe começa, antes de Filipe responder,
Eu imagino que Filipe ficou pensando, maquinando, estudando resposta, soluções, e conta daqui, conta dali, pensa daqui, pensa dali, até que ele responde. Ele diz: Senhor, não consegui alcançar, e a minha mente chegou no seu limite, e a resposta que eu tenho é que 200 denários não resolveria. E aí, de maneira proposital, Jesus permite que André entre na conversa. André entra na conversa na esperança agora, talvez ouvindo a pressão que Jesus estava fazendo em Filipe, porque Jesus estava pressionando Filipe para que ele expandisse a capacidade dele, para que ele expandisse a mente dele, para que ele pudesse entender a grandeza daquilo que Jesus queria marcar aquele momento da vida dele. Então ele puxa André para dentro dessa verdade. E André vem também como outro matemático da história. Só que André responde o seguinte: está aqui um rapaz que tem 5 pães e alguns peixinhos. Mas olha o que ele diz: mas isso não é o suficiente. Olha só, 12 discípulos agora entrando na conversa. Talvez Filipe um pouquinho mais avançado do que André. Se você estiver do lado do André aí, fala para ele: Filipe estava um pouquinho mais avançado do que você. Tô brincando, né? Mas Jesus vai fazer agora também com que André seja participativo. Pense, me entregue soluções, o que eu posso fazer? Por quê? Porque eles estavam junto com a solução. Essa é a questão. A solução estava em todo momento com ele. A solução não era o pão e o peixe que eles tinham, não era o rapaz que estava ali para entregar a oferta. A solução era e é Jesus. E Jesus estava o tempo todo com eles. E o que Jesus queria que eles entendessem, que ele não estava agora naquele momento testando o que eles tinham ou o que eles podiam fazer. Jesus estava testando se eles poderiam crer que a presença dele naquele momento era suficiente para fazer um milagre. Só a presença. Se não tivesse nada, é claro que a gente cogitando, o milagre aconteceria, porque já estava determinado no coração de Jesus. E agora ele puxa André, e André diz: não é suficiente. Jesus disse: vocês ainda precisam forçar mais a mente de vocês. Vou desafiá-los. Peça a galera toda para sentar aí, porque algo vai acontecer. Isso Jesus cogitando. Jesus diz: bota todo mundo assentado, porque algo vai acontecer. E eu quero que você entenda essa verdade. Andar com Jesus, estar do lado de Jesus, Ele sempre vai forçar a minha e a sua mente, para que eu possa alargar lembra de Isaías? Alargue as suas fronteiras, expanda a sua capacidade de pensar. E agora sim, ande do meu lado, porque o milagre sobrenatural vai acontecer. E quando eles entendem isso, talvez eles botaram o pessoal sentado numa questão de obediência, mas não tinha noção ainda daquilo que estava prestes a acontecer. Libera essa palavra para o seu irmão. Diga: você não tem noção do que está prestes a acontecer na sua vida. Aleluia, ainda neste ano de dupla honra. A mesma energia que você gasta para pensar pouco é a mesma que você gasta para pensar muito. A mesma que você gasta para pensar pequeno é a que você gasta para pensar grande. Só depende de você. O que Jesus está fazendo com os discípulos? Vem comigo, eu vou desafiá-los para que vocês pensem grande. E eles tinham que pensar grande naquele momento, porque na mão deles só tinham 5 pães e alguns peixes. E para fazer aquela distribuição, ainda que com o toque de Jesus, eles precisavam pensar grande, porque senão eles não iniciariam aquela distribuição, porque a mente deles seria travada. Quando Jesus coloca o pão na mão deles, se a mente deles não expandisse, eles diziam assim: ó, eu não vou nem tentar, porque isso não vai chegar nem na primeira fila. Pegou? Eles só começam a distribuir, Arlete, porque eles acreditavam que aquilo que Jesus agora colocou na mão dele era possível, para começar do primeiro que estivesse assentado até o 15 mil lá atrás, a pessoa de número 15 mil lá atrás. Eles tinham que acreditar.
E eles começam a distribuir crendo. E à medida, pastor Gelson, que eles foram distribuindo, a mente deles foram alargando. E daqui a pouco, com 1, 2 mil, eles começaram: vai chegar. 3 mil, vai dar. 4 mil, agora vai. 5 mil, até que eles pararam de contar e simplesmente entraram na vibe do milagre. Eu quero chamar você nessa noite: entre na vibe do milagre que Jesus tem para a sua vida. Mas precisa crer, aqui, se achegue a Ele, creia, porque o esforço que você leva para não acreditar de novo é o mesmo que você consome a energia para acreditar. E Jesus estava dizendo: tudo é possível ao que crê. Distribua e vocês verão que o milagre vai acontecer. Que em cerca de 5 mil, cogitando, depois você conta no céu, você pergunta, faça o que você quiser. Eu sei que cerca de 15 mil foram alimentados. Segredo espiritual, Jesus vai dizer aqui no finalzinho, verso de número 12, coloca para mim. Todos abençoados, quando todos estavam fartos, quer dizer que não tinha ninguém com falta de nada. Olha para o seu irmão e diga assim: sabe o que é farto? É ninguém com falta de nada. Diga assim: absolutamente nada. Nada. Fartos não tinha falta de nada. Jesus olha para os discípulos: tem certeza, olha Jesus, tem certeza que ninguém quer mais um pedacinho? Que ninguém quer pegar mais uma porção aí? Não, Jesus, já passamos aí pela multidão e está todo mundo, estão até querendo botar uma rede aqui agora e dormir, porque está todo mundo, sabe aquela feijoada que você come domingo de tarde, que você só quer a rede e a presença, ou a presença e a rede? Era eles já tinham a presença, e quando nós temos a presença, nós somos fartos. Primeiro fartos da presença, depois fartos daquilo que precisamos na nossa vida. Aí Jesus vai dar uma sacada espiritual. Agora eu vou ensinar vocês a fazer investimento. Pegou? Agora que você conseguiu estabilizar tudo, está todo mundo sentadinho, recolher os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Porque tudo que eu coloco na mão de vocês, que multiplico, que vocês prosperam, vocês precisam entender que há necessidade de fazer um armazenamento daquilo que um dia eu vos abençoei, para que, se porventura vocês entrarem no deserto de novo, vocês não sentirão o calor do deserto, porque vocês estarão abençoados. Amém, queridos? Então fica aqui a orientação: pare de gastar tudo que você ganha, porque tudo que você ganha é fruto da bênção do Senhor. Lá na frente você vai precisar, você não sabe. Então aprenda com José, aprenda com as Escrituras e aprenda com Jesus, para que nada se perca. Jesus disse assim: então procura agora uma boa aplicação e faça, e depois espere. Se precisar de novo, use-a. Se não precisar, continue armazenando, até que vocês entendam que eu estou chamando essa casa para que vocês sejam as famílias mais prósperas dessa terra. Mas as orientações estão sendo dadas. Alargue a sua capacidade de pensar. Se pensa pequeno, saia daqui pensando um pouquinho maior do que você vem pensando. Se não consegue aqui dentro, vai lá para fora e siga o conselho que Deus deu a Abraão: olhe para os céus, conte as estrelas, se pode contar. Assim será a minha bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém, queridos? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Então, antes de ofertar, coloque a mão aí na sua mente aí, eu ia falar no seu cabeção, e diga assim: Espírito Santo, eu sei que depende de mim, mas me ajuda a pensar grande. Diga: a pensar grande. Me ajuda a pensar melhor. Eu rejeito todos os pensamentos mesquinhos e pequenos, e te peço: alargue
a minha capacidade, para que eu possa construir pensamentos cada vez maiores, olhando a tua palavra. Amém? Amém? Eu sei que vocês se alegram muito, se regozijam muito quando a gente chega aqui e fala da oferta da viúva pobre. Não tenho nada contra, foi uma boa oferta. Mas sabe o que é lindo também na Bíblia? Tem José de Arimateia, que era um homem próspero, que colocou uma boa oferta diante do Senhor. Tem Salomão, que brincou de ofertar. Tem Davi, que extrapolou. E tem tantas outras ofertas que são generosas, que a gente tem que começar a pensar nelas. Olha para o seu irmão e diga assim: pare de pensar nas ofertas pequenas, porque se você pensa em oferta pequena, a sua entrega é pequena, porque o que você vai receber é sempre pequeno. Mas quando você deseja melhorar a sua oferta, a sua entrega melhora. Se a sua entrega melhora, a sua vida melhora. Não fala pra ele não. Eu sei que tem gente que tem medo de entregar melhor. É outra história. Mas você tem que romper isso, tá? Romper. Parta do princípio de que Deus não fica devendo nada a ninguém. Então daquilo que a sua mente já se programou para ofertar, comece a programar, reprogramar ela. Muito. Sabe o que eu tenho feito, Patrick? Todas as vezes que vem um pensamento que não é para estar na minha mente, eu digo assim: muito obrigado pela informação, mas eu rejeito e vamos voltar